Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai discutir sobre a terapia cognitiva e conhecer um pouco mais desse campo da abordagem teórica da psicologia, tá? A terapia cognitiva, esse termo, e terapia cognitivo comportamental são termos que agregam pelo menos 30 ou mais abordagens possíveis de tratamento, tá? Veio se tornando um termo vago para dar conta de um conjunto de trabalhos, de propostas de trabalho, que não necessariamente tem a mesma base, digamos assim. A terapia cognitiva, ela tem um foco no trabalho do Aaron Beck, tá? Que ele foi construindo a proposta desse campo. Mas aí ela vai sofrendo várias alterações ao ponto de chegar na terapia cognitivo-comportamental, que tem várias outras propostas aí. Mas, no geral, ela tem uma base comum, que é a base de entender que todos os processos, a constituição do humano está relacionado aos processos da cognição do ser humano. Cognição tem a ver com o pensamento. E aí, quando eu estou falando de pensamento, eu estou falando de sistemas de crenças, sistemas de valores, esquemas de pensamento e assim por diante, tá? Atitudes, suposições, regras e tudo mais, tá? O Beck, qual é a história para entender um pouco? Ele era psicanalista e aí, tal como o Fritz Perls da Gestalt, sentiu uma insatisfação em relação às propostas da psicanálise, pelo tempo de tratamento, pela forma como tratava a ideia de que havia conflitos psíquicos entre estruturas psíquicas e tudo mais. E aí o Beck foi construindo uma nova teoria para pensar os aspectos da cognição. Qual que é a ideia que ele coloca para pensar os sintomas, o sofrimento, né? Existem pensamentos automáticos, vou colocar aqui duas barrinhas para dizer que é pensamento, tá? Existem pensamentos automáticos que, diante de uma situação, quando a gente está diante de uma situação, esses pensamentos nos fazem dar determinadas respostas a eles. Sejam respostas fisiológicas, emocionais, comportamentais e tudo mais. Tá? Então é um modelo que a gente reage à situação, aos eventos do ambiente, em função dos pensamentos automáticos que a gente tem. Então nossos comportamentos sintomáticos, por exemplo, eles dizem respeito a pensamentos automáticos que são problemáticos. E aí o Beck foi tentando entender o que está por trás desses pensamentos automáticos. Ele vai dizer que esses pensamentos estão ligados a crenças. Essas crenças são intermediárias. Geralmente são suposições, regras, tá? Crenças, né? Crenças no geral. E essas crenças intermediárias estão, no fundo, apontando para outras crenças, que são as crenças nucleares ou crenças centrais. Então, o que é o modelo cognitivo? É um modelo para entender como que o pensamento vai se estruturando para influenciar o comportamento diante dos eventos do ambiente, das situações do ambiente. As crenças nucleares são entendidas como esquemas. O que é isso? São estruturas que vão se constituindo e vão ficando cada vez mais arraigadas e vão influenciando em todas as elaborações da pessoa ao longo da vida. Então, esses esquemas são construídos muito tenramente na vida da pessoa, né? Alguma coisa vai se delimitando, se delineando ali, e isso vai influenciando novas ideias. Então, a criança lá já vai, ao longo das experiências da infância, ela vai entendendo que, de alguma forma, ninguém a ama. A partir daí ela começa a criar suposições. Se ninguém me ama, eu sou adotado. Se ninguém me ama, é porque eu não sou uma boa pessoa. Se ninguém me ama, nada vai funcionar na minha vida. Eu nunca vou conseguir ter alguém. Então, uma primeira construção vai influenciando um conjunto de suposições, de crenças, de valores, e a partir daí vem os pensamentos automáticos nas situações. Não adianta fazer, não vai dar certo. Ninguém gosta de mim mesmo, por que eu vou fazer isso? Não vou nem tentar. Tudo que eu fizer vai dar errado na minha vida é uma merda.
Entende? Então, qual que é a ideia que o Beck vai trazendo? A de que esses pensamentos vão influenciando na construção de pensamentos cada vez mais complexos e mais difíceis. E o tratamento, o objetivo dele é retornar a essas crenças nucleares, essas crenças centrais, para poder analisá-las e transformar em novas crenças. Aqui, ele entende que essas crenças são disfuncionais, que elas não têm boa função. E a ideia do tratamento é criar algo novo. Então, como que o sintoma é entendido? Primeiro, o sintoma, ele é uma resposta, ele está aqui. O tratamento não vai no sentido de entender, de voltar do sintoma para entender quais que são as crenças nucleares, as crenças centrais, e intervir sobre elas, tá? Então, para a gente entender algumas coisas, primeiro, veja que aqui não tem também, embora tenha a noção do pensamento, não tem a noção de estruturas do pensamento como na psicanálise ou como na psicologia analítica. Não tem a ideia do organismo como expressão. A gente está o foco todo no aspecto cognitivo influenciando nos comportamentos, nas emoções e tudo mais. Embora use o termo disfuncional, é completamente diferente da ideia do behaviorismo, porque para o comportamental, do behaviorismo radical, todo comportamento é funcional. Para o comportamento, ele sempre diz respeito a uma resposta que dá certo no ambiente, seja ela boa ou ruim. Aqui, o Beck chama o pensamento das crenças nucleares como algo disfuncional, e a gente tem que trabalhar nesse sentido para que sejam funcionais, adaptativos. Então também tem uma diferença. Embora o comportamento esteja aqui, vou escrever cômpito, o comportamento esteja aqui e possa ser entendida como a teoria cognitivo e comportamental. Por que é cognitivo e comportamental? Porque a cognição influencia no comportamento. Mesmo que eles falem do comportamento, a leitura que eles têm do que é o comportamento é radicalmente diferente do behaviorismo radical. Né? Por quê? Porque eles entendem que o comportamento é fruto de um pensamento disfuncional. Tá para entender? Comportamento lá no final. E o behaviorista radical entende que o comportamento é uma resposta aos eventos ambientais, sejam inclusive do próprio organismo. Então ele não é fruto da cognição, ele é fruto da interação do organismo com o ambiente. Então não tem a ideia de que um pensamento influenciou um comportamento. Então existe uma diferença entre as duas coisas. Por isso que os behavioristas radicais não consideram a terapia cognitivo-comportamental como parte do campo, embora quem esteja de fora misture as duas coisas como se fossem parentes, digamos assim. São parentes muito distantes, tá? Então há uma distinção entre eles. O objetivo do tratamento é de voltar das respostas, sejam fisiológicas, né, do próprio organismo, sejam comportamentais, sejam emocionais, seja o que for, para os pensamentos automáticos, depois para as crenças intermediárias e para as crenças nucleares ou centrais. A partir daí, identificando isso, começa-se a avaliar essas crenças, criticá-las, a entendê-las de forma pragmática para poder ver se elas fazem sentido ou não e a partir daí emitir, construir novas respostas em função dos contextos que as pessoas têm. Então não se faz uma análise funcional do comportamento na interação com o ambiente, se faz uma análise das crenças que influenciam o comportamento nesse ambiente, tá certo? Dá para entender as distinções? Então é um outro campo dentro da psicologia, tem uma outra leitura aí, em alguns momentos até parece, né, se aproximar de um ou outro, de uma outra abordagem teórica, mas de fato é uma outra forma de compreender os processos psicológicos, tá? Então dá uma lida no seu material, veja se você tem alguma dúvida para a gente discutir um pouco mais, certo? Bom estudo. Tchau, tchau.